Evidentemente que se você bilateralizar a relação, o Brasil, em tese, teria mais a perder do que os Estados Unidos, até pelas dimensões, né, pela simetria entre essas duas economias. E se essas outras tarifas que ele está mencionando forem executadas, você vai ter um efeito global, porque vai reduzir o crescimento nos Estados Unidos, vai aumentar a inflação, vai aumentar a taxa de juro, vai desvalorizar o dólar, e isso vai ter um impacto sobre todos os países, inclusive com o Brasil. É evidente que o cenário ideal seria que essas medidas fossem retiradas, né, que o Brasil ficasse isento, né, dessa taxa, mas a gente sabe que isso é muito difícil. Então, digamos, o second best, né, o melhor possível seria realmente a gente negociar cotas, né, como foi negociado no passado. As restrições comerciais estão crescendo. O que está sendo introduzido agora é um elemento político nas negociações comerciais. Esse que é o fato novo, importante. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Dois Pontos no Estadão, sempre com um assunto relevante discutido com dois convidados que não precisam ter pontos de vista antagônicos, podem ser complementares, porque o importante mesmo é ajudar você a ter o próprio ponto de vista. O tema nosso esta semana: o que esperar em relação a esse tarifaço que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou e que atinge o Brasil? Por exemplo, com a taxação de 25% sobre o aço e o alumínio, e também tarifa de reciprocidade em relação ao etanol. Isso vai impactar no nosso bolso aqui no país? E qual vai ser a relação dessas taxações em relação à inflação, tanto aqui como para os norte-americanos? Há muitas perguntas para serem feitas. Como o Brasil pode expandir, por exemplo, o comércio para compensar o que virá aí de recuo, né, de diminuição em relação a essas exportações brasileiras? São muitos temas para abordar e, claro, para me ajudar neste bate-papo de hoje, o repórter de economia, uma vez mais conosco, aqui no podcast Dois Pontos, Luiz Guilherme Gerbelli. Gerbelli, muito bem-vindo. Oi, Rosana, obrigado. Temos a honra de ter mais uma vez conosco também aqui no Dois Pontos o embaixador Rubens Barbosa. Rubens Barbosa foi embaixador do Brasil em Washington e também em Londres. Diga-se de passagem que a gente estava conversando aqui antes nos bastidores. Inclusive, quando ele estava em Washington, foi quando ocorreu lá atrás a primeira taxação em relação a essa questão do aço e do alumínio. Ele vai contar aí os bastidores dessa história para a gente, o embaixador que também é presidente do Instituto, vou pegar o nome bem certinho aqui, o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Ainda conosco aqui no estúdio, nós temos o professor de economia, coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da FGV, Lucas Ferraz. E vamos para a nossa primeira pergunta, então. Já vou abrir diretamente para saber de vocês dois. Qual é o impacto desse anúncio, por exemplo, no caso da taxação do aço e do alumínio, para os dois países? Porque tem impacto aqui, mas tem impacto nos Estados Unidos também. E quem perde mais? Professor. Olha, sob o ponto de vista bilateral, né, evidentemente que se você bilateralizar a relação, o Brasil, em tese, teria mais a perder do que os Estados Unidos, até pelas dimensões, né, pela simetria entre essas duas economias. Os Estados Unidos é uma economia de 29 trilhões de dólares, o Brasil é uma economia de 2 trilhões de dólares, e nós exportamos para os Estados Unidos ano passado, só para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está falando, algo como 40 bilhões, né, de dólares. E desses 40 bilhões de dólares, nós estamos falando alguma coisa como 3,5 a 4 bilhões de exportações de aço, né, para os Estados Unidos, alguma coisa dessa ordem. Então, é evidente que para os Estados Unidos isso é muito pouco, né, considerado o tamanho, né, da sua economia, mas para o Brasil, pelo menos sob o ponto de vista setorial, isso tem lá a sua importância. Eu diria até que tem bastante importância, haja vista que os Estados Unidos é o segundo maior destino, né? É o primeiro maior destino, perdão, do aço brasileiro. Cerca de 50% das exportações do país têm os Estados Unidos como destino, né? Então, é evidente que há essa simetria. Agora, sob o ponto de vista agregado,
evidentemente que isso também não é boa notícia para a própria economia americana, né? Haja vista o que aconteceu no próprio Trump 1, né? Lá em 2018, né, tivemos também a imposição de tarifas de 25%, né, de aço e alumínio. Na verdade, naquela época, o alumínio ficou em 10%, né, o aço 25%. Nós aqui no Brasil conseguimos renegociar, né, essa tarifa por uma cota, né, e o alumínio ficou com a tarifa de 10% mesmo, né, que é um produto que a gente exporta menos, digamos, para os Estados Unidos. E havia ali uma importância maior do aço também, até pelo tipo de aço que nós exportamos, que é o aço semi-acabado. 90%, né, daquilo que a gente exporta é aço semi-acabado. E tem a importância não só para o Brasil, mas para a própria indústria siderúrgica americana, porque é utilizado como insumo, né? Então, lá no Trump 1, alguns estudos recentes, né, mostraram que essa política também, no final das contas, né, sob o ponto de vista agregado da indústria americana, foi muito contraproducente, né, para o próprio Estados Unidos. Então, nós temos alguns dados que mostram que, somada as tarifas de aço e alumínio, né, que foram colocadas contra o resto do mundo, tiveram ali algumas exceções, né, Canadá e México, porque são membros da área de livre comércio, né, da América do Norte, ou agora o USMCA, mas foi colocada para todo mundo. Alguns negociaram cotas, né, como eu já disse, Brasil, Austrália, Coreia do Sul, enfim, alguns países negociaram cota, né, e também teve a guerra com a China. A gente não pode deixar de lembrar que a tarifa média, né, dos produtos americanos, né, impostos contra as exportações chinesas, saíram de um valor de 3% em média para 21%, né, em mais de 50% das compras vindas da China, né, das exportações chinesas. Tudo isso, ao final, gerou um impacto ruim para a economia americana, sobretudo para a sua própria indústria. Então, os estudos mostram que houve, na verdade, não houve, na verdade, né, ganho líquido em termos de vagas, né, de empregos industriais. A cada vaga criada no setor siderúrgico, né, que ficou protegido, perdeu-se 2 vagas, né, nos elos ajusantes, que são os elos consumidores, né, desse aço. A indústria americana como um todo perdeu competitividade, dada a importância, né, central desse setor como insumo, né, para vários setores importantes da indústria americana, como o setor automotivo, como construção civil, enfim. E houve ali uma perda de 8% em volume das exportações industriais americanas em função das medidas tomadas no Trump 1. E talvez o mais interessante e mais importante, o consumidor americano pagou a conta, né, porque o repasse, né, para os preços do aumento de tarifa ele foi integral. Não houve nenhum tipo de diminuição de preço do exportador, né, em função dessa política protecionista. E agora a gente vê o presidente Trump, digamos, dobrando a aposta, eu diria que até com mais ênfase, né, anunciando tarifas, não só a questão de aço e alumínio, mas também a questão da reciprocidade, né, tivemos também anteriormente a questão do próprio Canadá e México, que foram, né, ameaçados com tarifas de 25%, que seria altamente disruptivo, né, para o USMCA, enfim. Tem temas aí que não faltam, né, para a gente conversar hoje. Embaixador, em relação ainda a essa questão assim, de qual é o impacto para os dois países e se existe esse mesmo, dos dois lados terminam perdendo. Queria sua avaliação sobre quem perde e quem ganha, em quais sentidos aí. Eu concordo com o Lucas. Eu acho que a análise que ele fez está correta. Quer dizer, o Brasil perde porque as quantidades não são muito grandes, né, no contexto do comércio exterior brasileiro, mas há um impacto sobre as empresas aqui no Brasil, sobre alguns estados que produzem o aço para exportação. Agora, o impacto grande também, como ele mencionou, é sobre o consumidor americano. Quer dizer, a principal reação pública, né, que a gente tomou conhecimento dessa medida foi do presidente da Ford, que publicamente se declarou muito preocupado com essa medida, que ele ia a Washington conversar com as autoridades lá, porque o aumento do preço do aço e do alumínio para a indústria automotriz nos Estados Unidos é muito alto. Segundo ele mencionou, vai haver um impacto de mais de $3 mil sobre o preço do automóvel americano, que vai perder competitividade em relação aos automóveis do Japão e da Coreia do Sul. Então, eu acho que o efeito no setor vai ser muito grande. Agora, eu acho também que essas medidas, as tarifas anunciadas, do aço e o alumínio já foram anunciadas. Se essas do México e do Canadá forem mantidas, né,
E se essas outras tarifas que ele está mencionando forem executadas, você vai ter um efeito global, porque vai reduzir o crescimento nos Estados Unidos, vai aumentar a inflação, vai aumentar a taxa de juro, vai desvalorizar o dólar, e isso vai ter um impacto sobre todos os países, inclusive com o Brasil. Então a gente vai ter que acompanhar de perto isso, e o Brasil vai ter que começar a negociar. A tarifa entra em vigor, se não me engano, dia 12 de março. Quer dizer, ele deu um prazo aí justamente para negociar. A gente espera que o governo brasileiro tenha começado a negociar com o Departamento de Comércio, com o USTR e com as empresas, né? Eu, quando estava lá, você mencionou, pela primeira vez foi colocada a restrição à exportação do aço e do alumínio. A embaixada em Washington, naquela época, em 2002, entrou em contato com as empresas, entrou em contato, em primeiro lugar, com o USTR, que é o órgão que negocia essas tarifas junto com o Departamento de Comércio. Entramos em contato como eu disse, com as empresas e chegamos até a entrar em contato com um estado, West Virginia, que produzia o coque metalúrgico, o coque que era importado para o Brasil. Nós temos que fazer, o governo brasileiro, imagino, esteja fazendo a mesma coisa, porque se repete, isso não é a primeira vez que ocorre, já ocorreu várias vezes ao longo desses 20 anos. A gente tem experiência de como tratar esse assunto. Não adianta a gente falar em retaliação, porque não é uma medida discriminatória contra o Brasil, é uma medida que foi tomada contra todo mundo. Então nós temos que negociar. E essa negociação, por exemplo, agora, poderia ser uma contrapartida, novamente, no seu ponto de vista, de que forma? É tentar cotas ou é de fato, se não vier de um lado, então a gente também fecha do outro, que é esse exemplo que o senhor deu agora? A negociação vai ter que ser feita, já foi feita com o Trump 1, agora vai ser feita com o Trump 2. E passa pelas cotas, né? Passa pela restrição de uma parte da exportação. Você tem uma cota que fica livre de imposto e o que você exportar acima da cota, você paga o imposto. Então, vamos ter que ver como negociar isso, mas do nosso ponto de vista, a maneira mais simples de resolver seria fazer como foi feito no passado. Eu queria saber como é que vocês veem o espaço para essa negociação, né? Porque o que a gente discutiu aqui, que o saldo é bastante negativo para a economia, né? Inclusive afetando na ponta o consumidor norte-americano. A gente já viu o Trump voltar atrás também, ou pelo menos dar um prazo para Canadá, para México também, nas primeiras tarifas. O que é possível negociar? Qual é o espaço de negociação que tem na avaliação de vocês? Olha, eu acho que, sob o ponto de vista de governo, né, evidentemente que a gente não está no melhor momento das nossas relações com os Estados Unidos, muito em função, obviamente, do baixo alinhamento político, ideológico, né, que nós temos hoje com o governo Trump. Isso era um pouco diferente lá em 2018, né, quando tínhamos ali o governo Temer, né, então havia uma proximidade maior. 2019 também, esse assunto continuou, né, na pauta do governo Bolsonaro, então isso facilitou, digamos, os canais de comunicação com o governo americano, né? Mas diante dessa dificuldade, isso não significa que a diplomacia brasileira não deva continuar tentando, né, abrir esse contato e tornar esse contato mais eficiente possível. Eu acho que nesse momento o que poderia fazer muita diferença é o contato entre os setores privados brasileiro, como já mencionado aqui pelo embaixador, e o setor privado, né, americano. Isso é evidente, é um canal mais fácil, é um canal contínuo de comunicação, os nossos produtores aqui, os consumidores lá, e fica mais fácil também para o setor privado de lá entrar em contato com o próprio governo americano e tentar fazer pressões, né, para que haja algum tipo de flexibilização com relação às medidas impostas contra o aço brasileiro e o alumínio. É evidente que o cenário ideal seria que essas medidas fossem retiradas, né, que o Brasil ficasse isento, né, dessa taxa, mas a gente sabe que isso é muito difícil. Então, digamos, o second best, né, o melhor possível seria realmente a gente negociar cotas, né, como foi negociado no passado.
Agora, por favor. Não, E eu continuou no governo Biden, né? Acho que é importante mencionar isso. Né? É. Essas cotas estão vigentes até hoje. Né? Elas não desapareceram ainda. Não, esse ponto é importante. E a outra coisa também, como ele mencionou, quando eu me referi à negociação, eu me referi à minha ideia, como nós fizemos em 2002, era a participação do setor privado também, não é só o governo. Tem que contar com o apoio do setor privado também. Quando a gente vê as reações que estão ocorrendo agora, a gente tem aqui, por exemplo, como resposta a essas primeiras tarifas de metal de Trump, a União Europeia impôs uma tarifa de 25% sobre o uísque americano e já deixou avisado que se o acordo, se não tiver outro acordo aí não for alcançado, a União Europeia vai dobrar essa tarifa para 50% já em 1º de abril. Quer dizer, não deixa de ser uma retaliação, é uma pressão para ver se há algum tipo de recuo. Essa pressão aqui no Brasil poderia ser feita, se sim, com qual tipo de produto hoje? Olha, o Brasil não tem mecanismos, né, de defesa comercial hoje, na minha opinião, para responder a esses desafios externos. Quer dizer, a União Europeia aprovou em novembro de 2023 uma política, ela se preparou para esse clima que nós estamos vivendo hoje. Eles têm uma política que eles chamam de anticoercitiva, quer dizer, é uma política que foi definida pela União Europeia, por todos os 27 países, para contra-atacar a medidas unilaterais feitas contra políticas ou produtos da União Europeia. Então, eles podem anunciar isso porque há um entendimento entre eles que se houver uma discriminação unilateral por parte de qualquer país contra um produto ou uma política da União Europeia, eles vão retaliar. Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de coisa. A defesa comercial brasileira é baseada quase que exclusivamente na Organização Mundial de Comércio, na OMC. São medidas que estão previstas multilateralmente. E isso hoje não tem mais vigência, né? Porque a OMC ficou muito esvaziada e agora com essas medidas unilaterais do Trump, não tem mais força para arbitrar qualquer diferença comercial. O mecanismo de solução de controvérsia está capenga lá nos Estados Unidos porque não tem o órgão de apelação. A China, você pode dizer, não, mas a China recorreu à OMC. Eu acho que foi um gesto político da China para mostrar que eles seguem as regras. Certamente. Quer dizer, nós temos nos Estados Unidos, se você prestar atenção, eles até o Trump, inclusive agora, depois do Trump, eles falam que a burocracia americana fala de que os países têm que cumprir as regras que existem, né? O país deve cumprir as regras existentes. Agora, eles mesmos destruíram as regras. A política comercial americana hoje, ela está terminando o pouco que restava de influência da Organização Mundial de Comércio. A Organização Mundial de Comércio não vai fechar porque tem um acervo muito grande lá, né, estudos que são feitos e tal, e ainda há alguns acordos setoriais que muitos países estão cumprindo. E, inclusive, para ser preciso, tem um mecanismo alternativo à solução de controvérsia de 44 países, inclusive o Brasil, que respeitam essas regras. Então, a OMC não vai acabar na prática. Ela está enfraquecida porque os Estados Unidos não estão cumprindo. O principal país, um dos maiores países que comerciam no mundo, estão fora do cumprimento das leis que regem, não é, o comércio internacional e regem a solução de controvérsia, então tem pouca eficácia. Mas, no caso do Brasil, a gente tem que começar rapidamente a pensar como modificar o mecanismo de defesa comercial, que nós não temos. Eu acho que o governo brasileiro, o setor privado, deveria examinar essa legislação da União Europeia para ver como se pode ajustar. Não é que a gente vá copiar, mas como a gente vai se ajustar.
Agora, para ser preciso também, mesmo a União Europeia está adotando medidas unilaterais. Quer dizer, o mundo está de tal maneira mudado e de cabeça para baixo, a União Europeia unilateralmente proíbe a exportação de produtos agrícolas de áreas que eles consideram desmatadas. Quer dizer, eles adiaram isso, mas era para entrar em vigor agora no dia 1º de janeiro. Foi adiado por um ano, mas existe. E também a União Europeia coloca restrições a produtos industriais no chamado CBAM, né, que é a questão do mercado de carbono, das emissões de gás carbono. Então, isso são restrições unilaterais que a União Europeia aplica. E você, aqui no Brasil, não tem mecanismos para contra-atacar essa tendência que está se espalhando no mundo inteiro. Inclusive, no caso dos Estados Unidos, essas medidas tarifárias, elas não respondem apenas a uma política de fortalecimento da indústria, o fortalecimento da empresa, respondem também a questões políticas, né? São armas que o governo americano está usando, as restrições comerciais, para a obtenção de ganhos políticos de maneira mais ampla. Lucas. Eu acho que sim, é verdade. O Brasil hoje, muito se fala em retaliação, né? Então, acho que o embaixador toca num ponto importante. O Brasil hoje não tem mecanismos legais para fazer uma retaliação unilateral, né, contra os Estados Unidos, sem que isso viole de alguma forma, né, os acordos que o Brasil tem na OMC, né? O Brasil, ele se tivesse eventualmente que aumentar algum tipo de tarifa em retaliação aos Estados Unidos ou qualquer outra medida desse tipo, isso teria que ser por meio de um aumento de tarifa MFN, no caso uma LETEC ou coisa do gênero, o que significaria que o Brasil estaria retaliando não só os Estados Unidos, mas como o resto do mundo inteiro, que não tem nada a ver com essa história. Então, de fato, não há esse mecanismo. Mas acho que tem um ponto importante aqui para a gente mencionar e tentar elaborar um pouco mais. Ainda que o Brasil tivesse esse mecanismo, seria de fato recomendável que o Brasil o utilizasse nesse momento? E aí talvez eu divija um pouco aqui da opinião do embaixador. Eu acho que o Brasil, nesse momento, a postura principal é a cautela e a abertura do diálogo, né? Eu acho que fazer o que a Europa está fazendo, ou tentar fazer o que a China fez recentemente, a China também retaliou, né, os Estados Unidos aumentou as tarifas de importação horizontalmente em 10%, né, além do que já tinha feito no Trump 1. A China reagiu, né, pontualmente, né, ali alguns setores, né, da indústria extrativa, petróleo, gás natural liquefeito, restrição à exportação de minerais críticos, alguma coisa ali ao redor de 14 bilhões, segundo estimativas, mas também de forma pontual. Essa é a maneira, evidentemente, menos danosa de você retaliar, né, numa guerra comercial, porque, evidentemente, no momento em que você levanta as suas próprias tarifas, você compromete a produtividade do seu próprio setor privado. Então, a China e a Europa têm bastante essa visão de que tarifa, no fundo, é prejudicial para você mesmo, para si próprio, né? Por outro lado, nós estamos falando da União Europeia e da China, que são economias de 18, 19, né, trilhões de dólares, né? Então, assim, são economias que, no caso de haver uma escalada dessa guerra, como ocorreu no Trump 1 com a China, houve uma escalada. A China reagiu, o Trump reagiu de novo. A China reagiu, o Trump reagia. Isso para o Brasil seria catastrófico. Seria um cenário catastrófico. Então, no momento em que a gente pode pensar em algum tipo de retaliação dessa forma, né, uma retaliação estratégica que tentasse atingir ali, digamos, a base eleitoral, né, do presidente Trump, como fizeram outros países, isso poderia gerar um irritante ainda maior na relação bilateral e a gente sofrer as consequências de uma escalada que nós não estaríamos preparados, como estão preparados hoje, né, em muito melhor grau, União Europeia e a própria China. Então eu faço essa observação que, ainda que esse mecanismo de fato estivesse vigente, que ele não existe hoje, né, e depois também existe uma outra discussão se ele é apropriado, se não é, mas enfim, como seria, qual seria o formato dele, mas enfim, né, não seria apropriado nesse momento. Eu queria deixar claro, já que eu não sou favorável à retaliação. Eu mencionei esse mecanismo como um exemplo da gente criar alguma coisa, não necessariamente igual ao da União Europeia, mas eu concordo, eu falei no começo que a gente tinha que negociar. Eu não acho que o Brasil tenha cacife hoje
para propor retaliação para qualquer das medidas, mesmo que haja tarifas generalizadas. O Brasil não tem cacife hoje, inclusive pela questão ideológica. Quer dizer, se o Brasil deixar de aplicar a medidas econômicas comerciais que ele possa aplicar sem ser retaliação, vai haver uma escalada política contra o Brasil. Eu não sou favorável à retaliação a essas medidas que foram tomadas agora. Na grita que houve do ambiente político, por exemplo, muito se ouve. E aí é isso, começa a surgir uma grita geral e é isso, política, né? A gente está falando aqui de relações internacionais de comércio exterior. Mas na grita da política, por exemplo, no Congresso, algumas correntes começaram a dizer assim, não, a gente tem que revidar, por exemplo, na área de data centers. Isso foi muito enfático lá dentro, quer dizer, aqui já ficou muito claro, retaliar não é a melhor alternativa para o Brasil. Mas quando é levantado esse ponto, por exemplo, isso seria algo viável ou isso é mais uma verborragia política? De novo, dependendo, porque na verdade quando as pessoas falam, vamos retaliar os data centers, né, vamos tentar cobrar algum tipo de tributo especial, né, qualquer coisa que fira, né, o chamado tratamento nacional, quer dizer, você discriminar a tributação, né, de uma empresa que opera no mercado brasileiro, né, em detrimento, enfim, de outras empresas, né, não seria exatamente o tratamento nacional nesse caso, porque o tratamento nacional é você tratar igualitariamente as importações com, né, a produção doméstica, mas qualquer tipo de discriminação desse tipo, isso em tese poderia gerar um contencioso na OMC, né? E o Brasil, de alguma forma, estaria, digamos, se vulnerabilizando perante as regras da OMC, perante a prática, né, do seu histórico, né, de operação em questões internacionais, questões comerciais. A OMC é central para o Brasil. E aí uma questão importante também a gente mencionar, né, embaixador? A importância que a OMC tem, sobretudo, para países em desenvolvimento e países pobres, como é o caso do Brasil. Né, porque a gente está vendo exatamente as consequências de você não ter um sistema multilateral baseado em regras agora. Né? Na medida em que a maior economia do mundo passa a não mais respeitar essas regras, ele age de forma discricionária. Fala, amanhã eu vou colocar uma tarifa aqui, depois de amanhã eu vou colocar outra tarifa lá, amanhã eu vou querer o seu etanol, né? E a gente vai ter que sentar para negociar de uma forma completamente, digamos, longe, né, de algo mais, com algum tipo de governança, né, que dê algum tipo de limite, né, para os países. Então, aqui um recado importante, a OMC é fundamental, ainda que existam críticas à sua operação, né, ainda que os Estados Unidos tenham algumas razões, digamos, né, de estar hoje, isso não vem desse governo, vem desde o governo Obama, pelo menos, né, de criticar a OMC, né, sobretudo na questão da China. A OMC não conseguiu, de certa forma, né, colocar a China dentro das regras do sistema multilateral de comércio de uma maneira eficiente. Isso gerou irritantes, né, para os Estados Unidos, para outros países, como inclusive o caso do próprio Brasil. Né? Mas assim, a OMC é importante, né, e o Brasil deve tentar, na medida do possível, continuar respeitando as regras do sistema multilateral de comércio, em conjunto com as outras economias que têm, digamos aí, o mesmo pensamento. Né? Mas fazer esse tipo de movimento, no meu entender, seria contrário às regras da OMC, seria uma discriminação. Eu diria até que, provavelmente, contrário até o próprio arcabouço legal interno. Né? O Brasil, a legislação brasileira proibiria algum tipo de discriminação em função da origem da empresa. Né? Eu acho que é importante a gente manter a posição em relação ao OMC, mas para essas medidas que o Trump está tomando, ela não existe. Ela não tem nenhuma, não tem como você recorrer. Como eu disse, a China recorreu por uma questão política, para mostrar que eles gostariam que fosse feito pelas regras e para se dissociar dos Estados Unidos. Então, no nosso caso, nós não temos como recorrer ao OMC, tem que negociar. E foi aventado, né, que a retaliação nas big techs e tal. Quer dizer, isso aí você aprontaria uma outra briga com Elon Musk, né, com outro, quer dizer, uma briga de novo, uma briga política, que já está começando a aparecer aí, como vocês sabem, com a vinda dessa missão da OEA aqui a semana passada, para justamente
tratar dessa questão do Elon Musk aqui com o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que no caso das tarifas em cima do aço e do alumínio, não há alternativa hoje a não ser a negociação bilateral. O Brasil não tem nenhuma carta na manga. Nesse momento, de novo, a carta na manga é a negociação. É a negociação no âmbito diplomático, governo, e a negociação no âmbito privado. Essa é a carta na manga. É exatamente isso. E como é que o Brasil pode se posicionar, então, para abrir novos mercados, né? A gente tem uma economia muito fechada, os Estados Unidos, claro, principal economia do mundo, o segundo principal destino das nossas vendas. O que o Brasil pode fazer, então, para eventualmente não ficar tão dependente? Porque é interessante que no Trump 1, o Brasil conseguiu ganhar espaço na China, né? Assim, a gente conseguiu exportar mais soja para a China por conta de toda essa mudança que houve, assim. O que o Brasil pode, então, fazer, assim, como política para abrir novos mercados? O que pode ser feito? Olha, Luiz, essa é uma pergunta interessantíssima, né? Eu diria até que, de largada, o Brasil já se beneficiou desse cenário no momento em que nós concluímos, ano passado, no dia 6 de dezembro, a chamada renegociação do Acordo Mercosul-União Europeia, né? E por que eu digo isso? Porque o Acordo Mercosul-União Europeia, vocês devem lembrar, as suas negociações, né, a conclusão das negociações, elas foram anunciadas em 2019, né? E por alguma razão relacionada, né, à questão ambiental e etc., esse tema não andou, né, ou seja, o acordo não foi internalizado, né, nas instituições europeias, não passou pelo Conselho Europeu, não passou pelo Parlamento. E em 2023, quando assume o governo Lula, o governo decide abrir novamente a negociação e pleitear, digamos, modificações no texto do acordo que, em situações normais, eu diria, jamais a União Europeia aceitaria, né? Porque é o chamado backtracking na negociação. É quando você assume compromissos e, depois de assumido o compromisso, você retira esses compromissos, né, e solicita, né, que esses compromissos sejam substituídos por compromissos mais conservadores, né? Então, você está voltando atrás na negociação. Isso aconteceu, por exemplo, na questão do setor automotivo, né, que teve um prazo de desgravação do acordo original que era de 15 anos, ou seja, a gente teria ali que aguardar 15 anos para comprar um carro europeu com tarifa zero. Esse prazo para carro elétrico foi estendido para 18 anos. Né, para carro movido a hidrogênio, que ainda nem existe, na verdade, né, em operação, foi para 25, e para outras tecnologias para 30. Né? Houve também modificações no capítulo de compras governamentais e etc. Então foram demandas colocadas do lado brasileiro que, em situações normais, a União Europeia não teria aceitado, e a União Europeia aceitou e reanunciou a conclusão do acordo em 6 de dezembro do ano passado, certamente muito influenciada pelo cenário adverso, né, que nós estamos vivendo hoje, sobretudo na questão comercial com os Estados Unidos, que é o seu principal parceiro, né? E aí vem também outros pontos interessantes. Nesse momento onde existe um aumento significativo do grau de incerteza na economia mundial, né, quer dizer, as regras de comércio elas estão sendo constantemente desrespeitadas, né, sobretudo pela economia americana, mas também por outras economias, como a própria União Europeia, como menciona o embaixador, né, abre-se o apetite também para as novas negociações comerciais, né? Assim foi com a União Europeia, e assim poderia ser, e por que não, o Brasil hoje já negocia o Mercosul, por meio do Mercosul, um acordo com o Canadá. Olha só, o Canadá hoje está numa situação muito complicada, dentro do próprio USMCA, né, de incerteza, por não saber também até que ponto o Trump vai continuar respeitando as regras do Acordo de Livre Comércio e não vai impor uma tarifa de 25%, né, que pode entrar em vigor, né, na primeira semana do mês que vem. Né? Seria um momento interessantíssimo para o Brasil buscar uma alternativa com o Mercosul, de fechar essa negociação com o Canadá, que já está em curso. Também o México. O México é um parceiro, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América Latina. Nós temos já um acordo com o México, né, na área automotiva. Esse acordo ele poderia ser ampliado para incluir, digamos, uma gama muito maior de bens, né, e seria benéfico para os dois lados, e num momento, principalmente, onde há um alinhamento político-ideológico entre os dois presidentes, né, a Cláudia Sheinbaum no México e o presidente Lula aqui no Brasil. Ou seja, há oportunidades, né, que poderiam, nesse momento, estar sendo, digamos, melhor aproveitadas e que, infelizmente, eu não vejo o governo muito caminhando nessa direção. Né? Eu vejo o governo um pouco paralisado na área internacional, a agenda de comércio realmente, após o acordo, né, Mercosul-União Europeia. Talvez ali o governo tenha gastado todas as fichas, né, renegociando esse acordo,
E não vejo iniciativas nesse momento de contatos com essas economias, que seria muito importante para a economia brasileira, né, esses 2 acordos. Pelo menos esses 2 acordos, isso para não falar acordos também que estão sendo negociados com a Ásia. O Brasil, via Mercosul, também negocia acordo com a Coreia do Sul. Né? Lembrando, é importante também frisar esse ponto. Né? Quando a gente fala de protecionismo, de medidas unilaterais, eu acho que é importante a gente fazer um recorte aqui. A gente, curiosamente, não está falando do Oriente, como a gente costumava falar. A gente está falando do Ocidente. Né? A gente está falando de União Europeia e está falando de Estados Unidos, que são regiões e países que foram bastiões do liberalismo por muito tempo comercial. Né? Tanto é que até hoje tem as menores médias tarifárias, estão entre as menores médias tarifárias do mundo. Mas hoje o eixo dinâmico da economia mundial e do comércio exterior está na Ásia. Né? E nós temos grandes acordos comerciais, né, sendo concluídos na Ásia. Recentemente tivemos o RCEP, estamos falando de 35% do PIB mundial, um acordo de livre comércio que envolve China, envolve Japão, grandes economias da Ásia. Estamos falando da própria CPTPP, também, aquele acordo, né, transpacífico que os Estados Unidos saiu no primeiro mandato, né, do presidente Trump, se retirou do acordo. Esse acordo continua em vigor. E o Uruguai, recentemente, inclusive, pediu adesão a esse acordo. A CPTPP, o Reino Unido entrou na CPTPP também. Ou seja, tem muita coisa acontecendo do outro lado do mundo e o Brasil, nesse momento de dificuldade, deve tentar fazer esse limão à limonada e, por que não, aproveitar, né, essas oportunidades do outro lado do mundo também. Olha, na linha do que ele disse, 50% do comércio exterior brasileiro vai para a Ásia. Quer dizer, 37% da soja brasileira vai para a China. Então, você perguntou sobre o comércio exterior brasileiro. Eu acho que uma das grandes vulnerabilidades que o Brasil tem, do ponto de vista econômico, é a concentração de produtos e de mercados no comércio exterior brasileiro. Você tem 3 produtos e depois tem 8 produtos que representam 80%, 90% da exportação brasileira. Está começando a haver uma variação, né, uma variedade justamente para a Ásia. Você tem os países da Ásia hoje, Bangladesh, Vietnã e tal, com comércio com o Brasil acima da Europa, da Inglaterra, da França. Nós assinamos um acordo com Singapura, o primeiro acordo lá na Ásia. O Vietnã começou a negociar, a Indonésia começou a negociar. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ampliar isso, essa concentração da exportação brasileira para poucos mercados e com poucos produtos é muito negativa. Eu acho que esse acordo com a União Europeia, eu sou dos poucos que, desde o começo, apesar do ceticismo que havia aqui no Brasil, eu sempre achei que esse acordo ia sair. Porque e sobretudo agora, depois do que está acontecendo aí com o Trump, tanto para a União Europeia como para o Brasil é importante, é uma terceira via. Você não tem que optar entre Estados Unidos e China, você pode ampliar o comércio com a Europa. Agora, o problema que a gente tem, e tem que ver com o comércio exterior brasileiro também, é a falta de competitividade nossa. Quer dizer, o que adianta você ter 90% na União Europeia de tarifa zero, como existe, se você não tem competitividade? Você não exporta para a Europa. Então, quer dizer, o comércio exterior tem as duas vertentes. Né? Você tem a vertente externa, buscar diversificar produtos, mercados, e tem a vertente interna, você tem que melhorar a competitividade da economia. Quer dizer, você tem nesses últimos 20, 30 anos, né, ao contrário, a indústria está do jeito que está, né, perdendo espaço, perdendo competitividade. A competitividade é um problema sistêmico aqui no Brasil e a produtividade do setor industrial, tirando o setor agrícola, que está em muitas partes está muito bem, é 25% da produtividade americana. Quer dizer, precisa de 4 brasileiros para fazer o que um operário americano faz. Então, como é que você vai participar hoje do comércio internacional de maneira competitiva se você não tem as condições mínimas internas? A gente não aprova as reformas que são necessárias para melhorar a competitividade, que a reforma tributária está do jeito que está, a reforma trabalhista estão querendo modificar, a reforma da Previdência estão querendo modificar, a reforma administrativa, enfim, o custo Brasil não está melhorando.
Então, eu concordo também que o Brasil está meio paralisado, apesar do avanço da União Europeia, porque a gente já devia estar fazendo isso. Imagino que eles estejam fazendo, o governo esteja fazendo, uma aproximação com o Canadá e com o México. Sobretudo agora, depois dessa discriminação que o Trump está fazendo com eles, eu teria mandado alguém no dia seguinte lá falar, olha, vamos fazer. Exatamente. E com o México, você não tem um acordo, você tem 3 ACS. Você tem 3 ACS, 3 ACS com o México. E nós temos um comércio de automóveis importante. E você tem agora uma desculpa para fazer um acordo com o México, com o Canadá, que você não tinha antes. E, sobretudo, porque também pode haver, como você mencionou, Lucas, a vontade política. Você tem 2 regimes afins no México e no Brasil, que permite você pensar em termos de vontade política. Porque no caso do México, o Brasil tentou várias vezes, você foi secretário, você deve saber, o Brasil tentou várias vezes ampliar o comércio com o México, mas o México, tanto o governo quanto os empresários, não queriam fazer acordo com o Brasil. Então, isso é importante. Agora a gente retomar firmemente essa conversa. E para encerrar essa parte aqui do Mercosul, tem 2 comentários rápidos que eu queria fazer. Primeiro, vocês sabem que os acordos na ALAD, todos os acordos do Brasil com os países da América do Sul, formam uma área de livre comércio. Quem que sabe que existe uma área de livre comércio aqui na América do Sul? Todos os acordos de ACES, né, Acordo de Complementação Econômica, no âmbito da ALAD, criam uma área de livre comércio porque você tem mais de 90, quase 99, 98, 97% dos produtos com tarifa zero. Os empresários não estão aproveitando, o governo não está aproveitando. Como é que fica? É uma perda que a gente tem em termos de comércio exterior. Não há uma estratégia, que eu estou querendo dizer, para a gente se beneficiar dessa área de livre comércio. E a outra coisa que a gente tem que ficar com cautela também são essas ações do Milei de fazer um acordo comercial com os Estados Unidos. Eu acho muito difícil que isso saia, sobretudo nessa confusão toda que está aí, mas se por razões políticas houver um gesto em relação à Argentina, o Mercosul acaba. Como é que fica o Brasil? Como é que ficam as tarifas, a tarifa externa comum? E sem falar, porque estamos falando de uma possibilidade de um acordo de comércio da Argentina com os Estados Unidos, os Estados Unidos o Trump ofereceu publicamente a possibilidade de negociar um acordo de comércio com a China. Você imagine se os Estados Unidos fazem um acordo de comércio com a China, cujo objetivo é reduzir o déficit comercial americano em relação à China. E obriga a China, e a China aceita comprar mais produtos americanos. Vai comprar que produtos americanos mais? Produtos agrícolas, que vão afetar a exportação brasileira. Então, quer dizer, eu acho que o comércio exterior hoje virou um fator muito importante, já era, né? Mas para muitos países é um fator de desenvolvimento, de crescimento. E nós estamos deixando o comércio exterior um pouco aí solto, sem ver essas mudanças todas que estão acontecendo no mundo. Só um comentário rápido aí, pegando o gancho do embaixador, né? O embaixador fala da pouca competitividade, né, do Brasil. E muito se fala em problemas internos, questão de infraestrutura, questão tributária, né? E pouco se fala da baixa inserção internacional do Brasil, como também uma potencial alavanca de aumento de produtividade, né, da nossa economia. O Brasil está lá entre as 10 maiores economias do mundo, né, mas não está nem entre os 25, 26 maiores importadores e exportadores mundiais. Temos uma participação no comércio exterior de menos de 1,5%, né, do nosso PIB. E isso tem muito a ver também com o próprio Mercosul, né, com o baixo dinamismo do Mercosul. O Mercosul ele foi criado lá em 1991
E, basicamente, o único acordo relevante que nós conseguimos fazer foi o próprio Mercosul, o Tratado de Assunção. O Brasil, em 30 anos, e levamos 25 anos negociando o acordo com a União Europeia, o que é um péssimo cartão de visita para todo mundo. Você tem um acordo relevante e tem 3 ou 4 outros acordos. Em 30 anos, o Mercosul negociou com a Palestina, com o Egito, com Israel e com a União Europeia. E eu acho que a gente vai ter que fazer um programa exclusivo sobre Mercosul, porque tem muito pano para manga aqui para a gente abordar, né? A gente está falando bastante de aço, mas tem o outro ponto que eu abordei, inclusive, na abertura do programa, que é a questão do etanol, reciprocidade. E aí eu pergunto para vocês, para ajudar a gente mesmo a entender, né, como que surge, como é que vem essa história, e de novo, qual é a situação na implantação da reciprocidade nessa tarifa sobre o etanol, qual vai ser o impacto disso para o país e de onde que vem essa discussão? A história do etanol não é uma história que surgiu agora. Essa história já vem já há algum tempo. É importante a gente fazer uma recapitulação aqui. O Brasil já chegou a ter livre comércio em etanol com os Estados Unidos. Né? Isso lá em 2007, havia um acordo entre o presidente Bush e o presidente Lula, né, de fazer uma grande aliança em biocombustíveis envolvendo os dois países. Em 2017, o Brasil, por uma questão, o Brasil estava em crise, né, estava uma crise econômica muito forte, o setor, né, de etanol estava sofrendo muito, colocou-se ali uma cota, né, de 1,2 bilhões, né, de toneladas de etanol em 2 anos, o que significaria 600 milhões de litros, né, em 2018 e 2019, né, limitando esse comércio e com a tarifa extra cota, né, de 20%. Né. Então, desde então, os Estados Unidos vem insistindo que o Brasil deveria tirar as suas barreiras ao comércio exterior de etanol. Isso já vem de antes, como eu já disse. Então, lá em 2020, foi o último ano da cota, e em 2021 a tarifa retornou uma tarifa de 18% em função dos movimentos tarifários de redução, né, tarifária que o governo Bolsonaro fez. Né? E essa é a questão, quer dizer, os Estados Unidos, ele olha para o Brasil, ele pensa justamente no etanol. E agora, quando ele fala dessa reciprocidade, ele está falando, olha, você cobra 18%, eu cobro 2,5% aqui. Vamos tentar, né, renegociar essa história? É possível renegociar? Sim, é possível. De novo, se nós tivéssemos uma situação política mais favorável, eu acho até que o Brasil poderia, né, caminhar no rumo a uma boa negociação com os Estados Unidos nessa área, porque os Estados Unidos impõem uma cota de açúcar, né, contra, né, o açúcar brasileiro de algo como 150 mil toneladas por ano e uma extra cota muito alta, ou seja, o Brasil já exporta açúcar acima da cota e paga a tarifa de importação muito alta. O Brasil poderia tentar fazer algum tipo de barganha, né, unindo, digamos aí, esses dois produtos. A gente sabe que isso potencialmente poderia ser possível, mas existe essa dificuldade política. Né? Então, de novo, a reciprocidade, sim, mas focada em bens específicos, onde o governo americano vê possibilidades de ganhos. Essa questão do etanol é mais antiga. Começou comigo lá em Washington também, por acaso. Em 2002, havia uma tarifa de 15% sobre o etanol brasileiro. Quem começou isso foram os americanos, para proteger alguns estados produtores, porque o etanol nos Estados Unidos é de milho, e aqui no Brasil é de cana-de-açúcar. Agora está começando o milho também. Então, a partir do começo do século, os americanos, eu passei 5 anos lá em Washington tentando retirar essa tarifa, a gente não conseguiu, porque havia interesse dos estados produtores de milho em impedir o etanol da cana-de-açúcar. Isso hoje mudou, porque hoje os Estados Unidos estão exportando etanol de milho para o Brasil. E o Brasil exporta menos, mas exporta etanol de cana, que do ponto de vista ecológico é mais livre, né, mais limpo, para os Estados Unidos. Então, aí vai ter que haver também uma negociação para ver como é que fica, porque eles têm uma tarifa sobre o Brasil tem uma tarifa que é maior sobre eles, entendeu? Nós vamos ter que ver como é que fica isso. A negociação do açúcar, eu acho que o governo é possível que vá tentar, mas eu acho muito difícil, porque o equilíbrio na importação de açúcar nos Estados Unidos tem que ver com a América Central. Essas cotas são para distribuir para os países da América Central. E eu acho que dificilmente
eles vão mudar, sobretudo agora que tem esse problema todo aí dos imigrantes e tal, eles não vão mexer, eu acho, com os países da América Central. Então, essa questão do etanol, o Trump traz à baila por pressão dos estados produtores de milho, porque não tem que ver com o comércio exterior, não são grandes quantidades, e eles estão se beneficiando, porque eles estão exportando mais até do que o Brasil está exportando para lá. Queria perguntar sobre um tema que se falou muito nos últimos anos, que era desde tirada do dólar das negociações, né? Queria saber como é que vocês veem isso hoje, né? Da possibilidade se isso sai de cenário com a chegada do Trump ao poder e com isso que ele tem feito, ou se ainda existe espaço para essa retirada do dólar de negociação entre países? Olha, isso eu diria que é um ponto caro, né? Me parece, ao presidente Lula, né? O presidente Lula, ele vem falando bastante sobre essa questão de diminuição da dependência do dólar, o que é algo muito difícil, né? Todos nós sabemos. É interessante até a gente mencionar que aqui dentro do próprio Mercosul, né, no nosso comércio, por exemplo, com a Argentina, nós temos um mecanismo de pagamento em moeda local, né? As transações entre Brasil e Argentina, eu acho que nem 5% delas são feitas em pagamento em moeda local, muito embora exista essa possibilidade. No final das contas, né, o importador, o exportador, ele quer receber em dólar e quer pagar em dólar, né, que é a moeda forte, que é a moeda segura. Então, talvez exportando essa ideia para o âmbito dos BRICS, né, agora ampliado, né, o Lula tenha resgatado essa ideia do Mercosul e falou, olha, vamos fazer um sistema de pagamentos em moeda local, né? A China não tem nenhum interesse, pelo menos demonstrado até agora, nesse tipo de sistema, de diminuir a dependência do dólar nas relações comerciais. A China, ela tem reservas, né, de trilhões de dólares, né, em função da sua relação, né, comercial com os Estados Unidos. E outros países também do BRICS pouco se manifestaram favoravelmente a essa questão. Então, na verdade, eu acho que isso gera muito mais barulho, gera muito mais um irritante, né, desnecessário, né, na relação do Brasil com os Estados Unidos e gera, claro, externalidades também negativas para os próprios países dos BRICS, né, que, na verdade, ficam discutindo esse tema, que é um tema que pouca gente dá relevância, mas, em princípio, muito caro, né, como eu disse, para o presidente Lula. Eu acho que o Lucas está sendo diplomático aí na responder essa questão. Esse problema não existe. Quer dizer, o presidente Lula que fez essas declarações é que o Lula recebeu, que o Trump recebeu, e ele está falando dentro dos BRICS, eu estou acompanhando isso, não existe essa ideia. Foi colocada a ideia, tem 2 ou 3 temas que estão sendo discutidos nos BRICS. A questão da governança global, a questão dos sistemas de pagamento entre os países membros dos BRICS e a questão do meio ambiente. Então, o presidente Lula, quando se discutiu o sistema de pagamento, eu me lembro que ele estava na China, acho que numa reunião que houve lá dos BRICS, e ele declarou, está nos jornais, isso não estou criando nada, está tudo nos jornais. Ele declarou que ele não dormia de noite pensando por que o comércio internacional era feito em dólar. Quer dizer, e a partir daí o Trump pegou isso e fica criticando os BRICS. Agora, recentemente, já na presidência brasileira, foi circulado um papel entre os membros dos BRICS sobre o sistema de pagamento. É para melhorar justamente o custo das operações comerciais, encontrar alguma forma. Você lembrou bem essa questão da Argentina. Nós já tivemos aqui um convênio de crédito recíproco. Se você tivesse um sistema de pagamentos que compensassem as moedas, como é o da Argentina, você teria um aumento do comércio entre os países membros dos BRICS, entendeu? Sem substituir a moeda, era feito através dos bancos centrais. Então, hoje, esse tema não está, o tema da substituição do dólar nas transações comerciais, não está na pauta dos BRICS, não existe isso. E o Brasil circulou um documento sobre como melhorar o sistema de pagamento em benefício dos países em desenvolvimento no âmbito dos BRICS.
Deixa eu voltar aqui na questão de novo do Trump para saber o seguinte. Primeiro, dá para se imaginar novas taxações, novos anúncios desse do Trump? Vocês visualizam isso que atinjam novamente o Brasil? E se sim, quais setores? Algo tem sido comentado, por exemplo? O senhor está o tempo inteiro, o senhor também aí ouvindo e conversando com muita gente importante. Olha, eu acho que no momento que ele declara, né, que vai exigir a reciprocidade tarifária, né, a partir de abril, enfim, a data lá que foi colocada pelo assessor dele, 1º de abril, que já estaria em condições, né, de tomar as suas medidas, ele abre um leque muito amplo, né, de qualquer tipo de medida possível que possa ser tomada. Vamos lembrar que hoje no comércio bilateral nós temos os Estados Unidos cobrando tarifas em média para os produtos brasileiros da ordem de 2,17%, quando nós cobramos tarifas aqui da ordem de 11,77%, né, em média. Então, claro que existe aí uma discrepância tarifária muito grande, né? Mas a ideia central, e por que se fala de etanol? Porque ele mencionou propriamente o etanol. O etanol foi mencionado, né, no fact sheet americano. Então, fala-se muito de etanol, mas é evidente que qualquer outro irritante comercial pode surgir, né? Qualquer outro, digamos, irritante no sentido de que algum constituency dele pode chegar lá, algum estado americano, né, que apoia o presidente Trump pode chegar lá e falar, olha, vamos falar disso daqui, por exemplo, né, que tem uma assimetria muito grande, isso pode ser colocado na mesa. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte, é muito genérico o que ele falou, né? Então fica muito difícil a gente, na verdade, antecipar o que poderia ser colocado. Assimetrias tarifárias existem aos montes, né? Então é difícil a gente fazer essa antecipação. Eu acho que 1º de abril, a data que ele colocou, dificilmente vai ser cumprida. Porque o Lucas mencionou, são milhões de itens tarifários, né, que teriam que ser examinados com todos os países. Então, eu acho que eles vão fazer alguma seleção mesmo, vão escolher algumas coisas para chatear os países que têm superávit com eles e alguns outros, como se for o caso do etanol, em relação ao Brasil. Agora, a gente não pode esquecer que essa questão do que está acontecendo no comércio internacional não surgiu com o Trump, né? Isso já vem de algum tempo, né? Que esse comércio internacional está sendo... Há quanto tempo já a OMC perdeu a força, né? Há mais de uma década. Quer dizer, as restrições comerciais estão crescendo. O que está sendo introduzido agora é um elemento político nas negociações comerciais. Esse que é o fato novo, importante, que gera uma incerteza brutal, porque você não sabe de onde vem o tiro, entendeu? Vem de qualquer lado, para qualquer produto, para qualquer coisa. E a gente vai ter que ver também até que ponto começa a haver uma reação americana, interna americana, das empresas, da população, porque, como nós já dissemos aqui, essas medidas restritivas têm impacto econômico interno nos Estados Unidos. E vai começar a haver uma pressão política, porque se a inflação não ceder como ele prometeu, ele vai começar a ter problema político. E se ele querer taxar todo mundo e todo mundo começar a taxar produto americano, vai ter um problema sério de política interna, política econômica americana. E vai haver uma reação a isso, e eles vão ter que mudar essa coisa, porque como a gente estava mencionando, ele está tomando essas decisões todas, não é só na área política, na área econômica, na área política, na área financeira, sem nenhum estudo. Quer dizer, ele pediu um mês aí para fazer um estudo para taxar as tarifas. Você não tem estudo nenhum de nada, é tudo no voluntarismo populista dele, entendeu? Isso a gente tem que levar em conta também. É importante mencionar que eu acho que no fundo todo esse movimento do presidente Trump, né, esse cavalo de pau que ele está dando, né, literalmente nas regras, né, do sistema multilateral de comércio, o embaixador tem razão, a OMC ela vem enfraquecida já há algum tempo, né, e a gente sabe que os Estados Unidos paralisou, né, o órgão de apelação lá desde 2019, mas, bem ou mal, a gente mantinha, pelo menos até pouco tempo, a esperança de que em algum momento,
né, isso fosse normalizado, né? E acho que ainda há essa esperança, né? Temos aí um mandato do presidente Trump. O presidente Trump não deve ir para um segundo mandato, né? Até por uma questão de idade. Então, assim, é possível que em algum momento a gente volte à normalidade, porque o sistema multilateral de comércio baseado em regras, ele é do interesse, no final das contas, né, de todo o conjunto, né, dos membros da OMC, né, via de regra. Claro que temos que renovar a OMC, claro que temos que tratar de temas hoje que são muito pouco tratados, né, que são temas modernos do comércio, como o comércio eletrônico, como o comércio de serviços, como a propriedade intelectual. Temos que dar uma resposta, eu diria, objetiva para a questão da China. Não é possível, até hoje, que a segunda maior economia do mundo, que é o caso da China, e a maior comercializadora do mundo, lembrando que a China no passado comercializou 6 trilhões de dólares, 1 trilhão de dólares a mais que os Estados Unidos, ainda se autodeclare no OMC como país em desenvolvimento, né? E com isso, com essa autodeclaração de país em desenvolvimento, ela conte com um tratamento especial e diferenciado nas negociações internas. Evidente que isso gera irritantes para os Estados Unidos, e isso tem que ser corrigido, isso tem que ser endereçado, mas decretar o fim do sistema multilateral de comércio eu acho um tanto precipitado. Viveremos momentos turbulentos e viveremos momentos de alta incerteza, mas uma coisa é fato, né? Se a gente analisar o que aconteceu, por exemplo, com os 25% de Canadá e México, né? O presidente Trump foi muito assertivo na sua determinação de impor essas tarifas, e uma ligação de 10 minutos, né, bilateral ali entre a presidente Sheinbaum, né, e o ministro Trudeau, resolveu a questão, né? É esquisito, né? Quer dizer, até que ponto de fato ele estava determinado, né, a fazer aquele movimento que geraria um prejuízo enorme para a economia americana. Vamos colocar em perspectiva, meus amigos. Um carro produzido nos Estados Unidos, né, para ele ser produzido nos Estados Unidos, ele importa partes, peças e componentes de Canadá, México e vice-versa. Também há carros que são produzidos no México, né? Mas um carro típico produzido nos Estados Unidos, ele cruza a fronteira com o México e com o Canadá até, né, digamos, o seu estágio final, cerca de 7 vezes. Você pode imaginar uma tarifa de 25% colocada a cada vez que esse produto cruza a borda? Qual é o preço final desse carro? Quer dizer, era completamente inviável aquilo que ele estava falando, né? Então, certamente o setor privado americano, o setor automotivo, né, fez uma pressão muito grande para que ele declinasse daquela ideia, se é que em algum momento realmente ele esteve, né, decidido a fazer aquilo, né? Isso simplesmente não foi um gesto político. Agora, com a questão da reciprocidade, eu imagino que vai ser algo parecido, né? Quer dizer, impor tarifas recíprocas, primeiro que seria quase impossível, do ponto de vista, né, do número de linhas tarifárias que você tem, e segundo que, no final das contas, isso seria um prejuízo para a própria economia americana também, muito mais significativo do que foi no Trump 1. No Trump 1 a gente está falando de tarifa de aço e alumínio e a guerra bilateral com a China. Agora seria um aumento de tarifa expressivo, né, equiparando-se à média mundial, que hoje está ao redor de 5,5%. Aqui na América Latina, 7,5%. Comércio com a Índia, 14%. Brasil, 11%. Quer dizer, se ele for levar ao fim e a cabo tudo isso, além do desmonte completo das regras da OMC, que seria muito ruim sob o ponto de vista global e da previsibilidade e transparência dos negócios, seria um grande tiro no pé da própria economia americana. Então, acho que a gente tem que olhar, observar o que o presidente Trump fala, mas não interpretá-lo literalmente. Tem que dar um desconto no final das contas. Antes de passar para uma última pergunta, que o tempo da gente está acabando, eu não acredito tanto que passa rápido esse programa aqui. No caso do Trump, ele realmente nem poderia, né, ser candidato de novo à reeleição, porque nos Estados Unidos só é uma reeleição, né? Pela Constituição não pode ter uma terceira reeleição. Eu tenho uma dúvida bem básica nessa questão do etanol, antes de passar para uma última pergunta ali do coisa, eu queria só rapidinho para eu tirar uma dúvida. No caso do etanol, vindo essa reciprocidade, por mais que tenha esse ponto que vocês colocam, mas é muito menos, né? Para o Brasil não tem, hoje em dia, os Estados Unidos não tem essa dependência do etanol aqui, enfim. Mas para pensar internamente Brasil, vindo essa reciprocidade no Brasil, isso vai significar o quê, por exemplo? Ou pode significar o quê para o Brasil em termos do preço do etanol aqui? Qual o impacto que isso pode ter? Pois isso é uma pergunta interessante, né? Primeiro, assim, quando a gente está falando hoje, de fato, né, quer dizer, a gente exporta pouco etanol para os Estados Unidos, se comparado ao que nós exportamos no passado. O Brasil chegou a exportar 70% do etanol para o mundo e ia para os Estados Unidos. Então, havia ali, de fato, uma importância grande, né,
do etanol brasileiro nessa relação. Agora, hoje em dia, algo de fato menor, né? É importante mencionar que o etanol americano, salvo o melhor juízo, ele é direcionado para a região norte do país, né? Ele não entra aqui pela região sul e sudeste, né, onde você tem a grande produção de etanol do país, né? Claro que a produção do nordeste, do norte e nordeste é importante, mas menos relevante, digamos, que sul e sudeste. Ele entra para suprir justamente uma carência, né, digamos, de etanol que havia, né, em função dessa região ser uma região que produz menos, né? Então, em tese, evidentemente, isso geraria queda de preço do etanol, né, sobretudo na região, né, onde ele está entrando com mais intensidade. Isso geraria benefícios para o consumidor brasileiro? Claro que sim, mas essa é a velha economia política do comércio exterior, né? A partir do momento que você aumenta as importações, você pode reduzir preços, mas você impacta negativamente também o setor produtivo de etanol local, que não vai ficar nada feliz com essa notícia. Queria, então, saber o que vocês imaginam que é o futuro do comércio global, né? Um comércio mais difícil, mais fechado, esses movimentos que a gente observou depois da pandemia de nearshoring, que é de levar a produção para perto do seu mercado consumidor, isso cessa? O que dá para imaginar daqui em diante, então, para o comércio global? Eu acho que vai ficar cada vez mais complexo, né? Dependendo da política americana, você vai ter consequências econômicas em cima dos países, como eu mencionei, inflação, baixo crescimento, alta taxa de juros, vai ter consequências muito fortes, né? E você vai ter, eu acho, a médio prazo, se essa política continuar, esses grupos se formarem, né? Você vai ter um grupo ocidental, você vai ter um grupo asiático, entendeu? Vai começar a ver essa diferença de tratamento que vai obrigar os países a buscarem novos mercados. Eu acho que o efeito que a gente já teve aqui, se a gente pensar na Europa, o efeito do comércio exterior, quer dizer, o petróleo e o gás da Rússia com a Alemanha hoje perdeu competitividade, perdeu tudo, porque acabou a energia barata, entendeu? Por causa do comércio exterior, que foi suspenso com a Rússia. Então, você tem consequências que podem acontecer inesperadas, se essa tendência continuar. Agora, eu acho que a médio prazo, essa tendência totalmente imprevisível do comércio exterior americano vai ser superada, porque o efeito interno, como eu mencionei, vai ser muito grande, entendeu? E a opinião pública americana não vai querer de novo inflação, de novo taxa de juro alto, vai ter consequência, eles vão ter que ajustar isso. Não vai ser assim indefinidamente, eu acho. Certamente nos próximos 4 anos a gente viverá momentos, né, de incerteza aumentada, digamos, né, nas relações comerciais. Paralisia do OMC, certamente, e isso talvez não seja simplesmente uma característica desse governo atual. O próprio governo Biden, havia ali também uma expectativa, né, de que o governo democrata ele restabelecesse, né, a normalidade do funcionamento do OMC, ou mesmo retirasse as tarifas protecionistas que foram colocadas pelo presidente Trump, mas isso também não foi feito, né? Então eu acho que dá para esperar para o futuro, certamente, um Estados Unidos muito envolvido, né, numa guerra pela supremacia tecnológica com a China, né? E isso vai gerar, evidentemente, talvez um recrudescimento ainda maior, né, desse protecionismo americano, talvez não na escala que está sendo anunciado agora pelo presidente Trump, mas algo mais ou menos na linha do que foi, né, o governo Biden e talvez um pouco mais agora, mas isso nesses próximos 4 anos. Acho que a tendência lá para frente é isso melhorar um tanto, mas de novo, não vai mudar essa postura mais defensiva dos Estados Unidos em relação ao comércio internacional enquanto perdurar, né, essa questão com a China. Aí, o que a gente observa para o mundo? Quer dizer, cada vez mais a tendência é você ter empresas diversificando, né, as suas cadeias de produção, as suas cadeias internacionais de suprimentos. É importante mencionar que, apesar de toda essa confusão, o mundo ele continua fragmentado, né? Não há aí uma evidência forte, né,
de que estamos voltando a produzir tudo localmente em função do risco do comércio, o que a gente observa, vinha observando pelo menos até o Trump, países que são like-minded, países que são mais alinhados do ponto de vista ideológico, comercializando com mais intensidade do que os países que são menos alinhados. Sob o ponto de vista do Brasil, eu acho que a linha histórica tem que continuar sendo seguida, né? O Brasil tem que ser pragmático, o Brasil tem que continuar tentando diversificar as suas exportações e ter um olhar estratégico especial para o continente asiático. E aí eu queria concluir com um ponto importante. Se a gente olhar o comércio brasileiro de 2000 até 2024 e considerar os nossos principais parceiros comerciais, a nossa relação, o nosso comércio com os Estados Unidos de 2000 até 2024, ele se multiplicou por 2. Hoje ele é o dobro do que ele era há 24 anos atrás. Ele é 3 vezes maior, tá, com os Estados Unidos do que ele era há 20 anos atrás. Com a Argentina, o nosso comércio dobrou. Com a União Europeia, o nosso comércio multiplicou por 3,5 vezes nos últimos 24 anos. Com a China, nós multiplicamos o nosso comércio em 68,7 vezes. Para onde deve caminhar o Brasil nesse momento? Eu acho que, inexoravelmente, precisamos ter um olhar especial, estratégico, para o continente asiático. É isso. Gente, muito obrigada. Já acabou. Eu acho que a gente tem sempre, toda vez que a gente vem aqui discutir alguma coisa com essa política de comércio exterior sobre os Estados Unidos, a gente termina dizendo, temos que fazer mais um programa para discutir isso. E aqui, sem sombra de dúvidas, vai ter mais algum programa para discutir isso também. Então, já vou agradecer aqui a participação de vocês uma vez mais. Muito obrigada mesmo. Agradeço a participação do repórter de economia, Luiz Guilherme Gerbelli. Obrigada de novo, Gerbelli. Obrigado, Rosé. Aos nossos 2 convidados, obviamente, a gente tem super agradecimento ao embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington e em Londres e que é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Se quiser informar, inclusive, quem quiser mais informações também do Instituto, onde é que acessa, embaixador, já aproveita para deixar o comercial dele também aqui. Não, nós temos o portal Interesse Nacional, www.interessenacional.com.br, que inclui o Instituto, inclui outras coisas, a revista Interesse Nacional, que tem muita informação sobre comércio internacional, sobre meio ambiente, sobre política internacional, política externa, de grande atualidade. Muito obrigada. E agradeço também ao professor Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da FGV. Muito obrigada, professor. Obrigado, foi um prazer. E, claro, eu agradeço principalmente a você que nos acompanha sempre, toda semana, no 2 Pontos. Curtiu, dê seu like, compartilhe esse programa também com outras pessoas, distribui para que as pessoas participem dessa discussão tão rica, tão ampla e que é tão importante a gente estar antenado em relação ao que está acontecendo no mundo. Aproveita se você está assistindo no tablet, no computador, pega o seu celular, já direciona para o QR Code na tela, assina o Estadão com desconto para ter acesso a um monte de material exclusivo e também pode ir diretamente aí na descrição, no link do Estadão, também para ter jornalismo de qualidade, assim, fazendo uma discussão ampla, uma discussão séria, para a gente entender o impacto de medidas, às vezes, que parecem tão distantes, mas terminam impactando no nosso dia a dia. Até a próxima semana.